Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Você está no Jornal Todo Dia News. Hoje é segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020. Nós estamos ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, em Americana, para trazer as principais notícias do dia para você. Eleições dos Estados Unidos têm definição. Nova onda da Covid-19 deixa Portugal em estado de emergência. Água do São Francisco chega em Alagoas. Veja estas e outras notícias agora no Todo Dia News. Estados Unidos, após a decisão final das eleições, Joe Biden apresenta que vai iniciar os trabalhos pelo combate à Covid-19 e se preparam para a transição do governo. Vamos com a Euronews. O agora presidente eleito norte-americano é o segundo católico no país e foi na missa e numa visita às campas da família que começou o dia seguinte à vitória. No entanto, uma mais que provável conturbada transição de poder avizinha-se e Biden está já a trabalhar para assumir a chefia de Estado. Ao lado de Kamala Harris, o futuro presidente prepara um dos dossiês mais urgentes nos Estados Unidos, o da pandemia de Covid-19. O nosso trabalho começa com o controle da Covid. Na segunda-feira, nomearei um grupo de notáveis cientistas e peritos como conselheiros para a transição que vão ajudar a pegar no plano Biden-Harris para a Covid e convertê-lo num plano real com início a 20 de janeiro de 2021. Novos focos de contágio e máximos diários acima dos 130 mil casos de infecção são o grande desafio de Biden, que agora se prepara para reverter a retórica e as práticas do antecessor. A promoção do uso de máscaras, o reforço das cadeias de abastecimento sanitário e a chegada a uma vacina são algumas das medidas previstas. Um trabalho dificultado pelo legado de Donald Trump, mas também pela resistência do ainda presidente em aceitar a derrota e facilitar a transição de poder. Para Trump, houve fraude nas contagens e é impossível que Biden ou Obama tenham ganho em alguns estados em que venceram. Mas também o presidente voltou à rotina, ao golfe e ao Twitter. Depois de ter denunciado alegadas fraudes no processo eleitoral, foi nesta rede social que questionou o papel dos média na divulgação dos resultados das presidenciais. E logo no domingo seguinte à divulgação dos resultados, escreveu: "Desde quando é que a comunicação social inútil decide quem vai ser o nosso próximo presidente? Todos aprendemos muito nas últimas 2 semanas." Nos Estados Unidos, ainda muito divididos, muitos dos apoiantes de Donald Trump comportaram-se à semelhança do líder republicano e mantiveram-se em negação. No entanto, a partir de janeiro começa um novo ano e, ao que tudo indica, uma nova página na história dos Estados Unidos da América. Portugal está em estado de emergência devido à segunda onda do Covid-19. Vamos ver a reportagem da Euronews. Portugal entra esta segunda-feira em estado de emergência. No dia em que o número de casos de Covid-19 no país atingiu um novo máximo, com mais de 6 mil novas infecções em 24 horas, o primeiro-ministro português anunciou recolher obrigatório em 121 concelhos. Haverá uma proibição de circulação na via pública entre as 23 horas e as 5 horas da manhã do dia seguinte. Nos próximos 2 fins de semana, vigorará também uma limitação da liberdade de circulação entre as 13 horas de sábado e as 5 horas da manhã do domingo e entre as 13 horas de domingo e as 5 horas da manhã de segunda-feira. A possibilidade de medição de temperatura e realização de testes rápidos à entrada de edifícios como escolas e estabelecimentos de saúde, espaços comerciais e de lazer, meios de transporte ou à entrada e saída do país são outras 2 medidas a entrar em vigor esta segunda-feira, até 23 de novembro. Somente este ano, cerca de 11 mil pessoas migraram para as Ilhas Canárias, na Espanha. Vamos acompanhar com a Euronews. A crise migratória nas Ilhas Canárias bateu o recorde de 2007, quando se viveu a crise das barcaças.
Mais de 1.800 migrantes foram resgatados em embarcações este fim de semana e pelo menos uma pessoa morreu. O número de imigrantes ilegais é difícil de contabilizar e poderá ser maior do que o anunciado pelas autoridades. Não temos sequer contabilizado os números de forma exata, porque o navio ou o avião localiza 4 a 5 barcaças ao mesmo tempo. Na última noite recolheram, avistaram, localizaram 4 embarcações juntas, umas atrás das outras. No fim de contas é tremendo o que está a acontecer. De acordo com dados do Ministério do Interior, desde janeiro chegaram às Canárias mais de 11 mil imigrantes ilegais, ou seja, 7 vezes mais em relação ao mesmo período do ano passado. Geórgia enfrenta manifestações contra as eleições, acusando que houve fraude. Vamos acompanhar com a Euronews. Milhares de manifestantes desceram às ruas na capital da Geórgia, Tbilisi, para denunciarem o resultado das eleições de 31 de outubro, que deram a vitória ao partido no poder liderado pelo bilionário e antigo primeiro-ministro Bidzina Ivanishvili. O Partido do Sonho da Geórgia obteve a vitória com a margem de 2% e nega as acusações de fraude eleitoral. Antes do escrutínio, a oposição, liderada pelo antigo presidente Mikhail Saakashvili, chegou a acordo com outros grupos no sentido de criar uma coligação, caso fosse eleito. Os manifestantes exigem o afastamento das autoridades eleitorais, assim como a realização de novas eleições. 3 dezenas de assentos parlamentares permanecem por atribuir. A composição final do novo Parlamento só deverá ser conhecida no final de novembro. Crime de pornografia infantil é combatido pelo Brasil e outros países que se aliaram. Vamos ver a reportagem com Márcia Fernandes. A operação contou com o apoio de policiais civis de 10 estados do Brasil. Agências de investigação da Argentina, Paraguai, Panamá e Estados Unidos também participaram da ação. Se você não conectar, se você não ligar as polícias, se você não conectar os pontos, dificilmente você consegue fazer uma repressão eficaz. Nas 6 primeiras fases da Operação Luz na Infância foram presas 640 pessoas e cumpridos mais de 1.300 mandados de busca e apreensão. As outras fases da operação também contaram com o apoio de outros países, como Colômbia, Chile e Equador. A pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos para quem compartilha e de 4 a 8 anos de cadeia pela produção de conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual. No Paraná, a central de hidrelétrica é inaugurada. A reportagem é de Daniela Popov. Na central hidrelétrica foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro. A usina de pequeno porte tem capacidade de gerar energia elétrica equivalente ao abastecimento de 12.500 residências. Foi construída em 9 meses dentro de uma propriedade rural. Agricultores da região se tornaram sócios e vão dividir o lucro da energia gerada pela PCH. 60% da geração de energia brasileira é de fonte hídrica. E o presidente Jair Bolsonaro reforçou em discurso que o Brasil tem potencial para a construção de mais usinas hidrelétricas. Ele disse ainda que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente no mundo. O nosso Brasil cresce uma taxa próxima a 2 milhões de habitantes por ano. O mundo, 60 milhões. Então, esses 2 milhões implica lá na frente em consumo de energia. E o nosso Brasil tem nessa área o que os outros países não têm. O presidente jogou ainda alevinos na área alagada para fazer a barragem, o que pode representar outra fonte de renda para a população local. Em todos os locais onde nós implantamos pequenas centrais, os indicadores sociais e econômicos todos crescem de forma mais acelerada do que nos municípios que estão em torno daqueles municípios. Em alguns casos, os indicadores de emprego e renda crescem 20% acima daqueles que estão dos municípios que estão em volta. E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, aproveitou para anunciar outros investimentos no estado do Paraná. Nós vamos jogar 42 bi de investimento e vamos duplicar 2.000 quilômetros, e isso com redução dos preços das tarifas. E o apagão no Amapá pode demorar para normalizar. Um incêndio na subestação da capital